A mediunidade não nasce no vazio. Cada médium é um herdeiro de si mesmo, um espírito antigo que retorna à Terra trazendo consigo um vasto acervo de experiências, saberes, práticas e sensibilidades acumuladas ao longo de inúmeras existências. Aquilo que hoje chamamos de desenvolvimento mediúnico é, na verdade, o despertar gradual daquilo que já foi conquistado antes. Muitos médiuns acreditam estar aprendendo algo novo quando, na verdade, estão relembrando. O estudo, as aulas, o contato com guias, a prática ritual e a vivência no terreiro funcionam como chaves que abrem portas internas, onde o conhecimento já repousa silencioso, à espera do momento adequado para se manifestar. O guia espiritual que acompanha o médium conhece essa bagagem. Ele sabe exatamente quais memórias estão adormecidas, qual potencial precisa ser ativado e quais habilidades já foram dominadas no passado. Por isso, muitas vezes a entidade conduz um atendimento com uma segurança que parece milagrosa, usando o próprio médium como instrumento de recordação. O guia não entrega algo novo. Ele apenas reorganiza a memória ancestral do espírito e a faz emergir. Todo conhecimento que adquirimos em outras vidas não se perde. Ele não fica preso ao cérebro físico, mas sim a uma estrutura mais profunda, anterior ao corpo e posterior à morte, a consciência permanente, também chamada de corpo causal, centro búdico ou núcleo da alma. É ali que ficam armazenados saberes espirituais antigos, habilidades mágicas e sacerdotais, vivências mediúnicas e rituais, memórias de templos, iniciações e ordens passadas, traumas e bloqueios psíquicos, tendências naturais e talentos inatos. É como se cada espírito carregasse consigo uma vasta biblioteca invisível, feita não de livros, mas de vibrações, impressões e registros energéticos. A cada encarnação nova, parte dessa biblioteca permanece oculta, pois o espírito precisa de tempo para se ambientar ao novo corpo, ao novo cérebro e à nova vida. Mas a mediunidade abre fissuras nessa memória. Quando o médium se desenvolve, essas lembranças começam a subir como bolhas de ar que ascendem do fundo de um lago. Por que o conhecimento espiritual fica oculto? Há 3 razões fundamentais. Primeiro, proteção do próprio espírito. Se o encarnado acessasse de uma só vez todas as memórias das vidas passadas, inclusive erros, magias, quedas e culpas, entraria em desequilíbrio. O véu do esquecimento existe para proteger e assegurar que o espírito consiga recomeçar. Segundo, adaptação ao plano material. A Terra possui densidade e ritmos próprios. A mente superior precisa se acoplar gradualmente ao cérebro físico, que é limitado diante da complexidade da alma. Abrir demais a memória maior poderia provocar conflitos psíquicos. Terceiro, evolução dirigida. O processo não é aleatório. As memórias despertam quando o espírito está maduro para lidar com elas. O guia espiritual atua justamente como regulador dessa abertura. Durante o atendimento, o guia harmoniza o campo do médium, ajusta seus centros energéticos, toca pontos específicos do corpo astral, ativa registros antigos do seu arquivo causal. Por isso, o médium, mesmo inexperiente na vida atual, pode agir com uma destreza surpreendente. Ele sabe fazer porque, na verdade, já fez isso antes, e o guia apenas realinha esse saber. Não se trata, então, de uma incorporação automática, mas sim de uma sinergia de memórias. A sabedoria do guia se soma ao potencial latente do médium. O guia não substitui o médium. Ele desperta o médium. Ele desentope os canais. Ele libera o que estava guardado. Existem momentos no desenvolvimento em que o médium sente déjà vu espirituais, intuições fortes e instantâneas
uma facilidade incomum para certos rituais, lembranças simbólicas de templos ou povos, sensações de eu já fiz isso e habilidades que surgem de forma natural. Isso é, na verdade, a memória espiritual emergindo. Essa reativação ocorre especialmente em 3 situações. Primeiro, durante a incorporação, a vibração da entidade toca diretamente o corpo astral do médium, desencadeando memórias antigas relacionadas com aquele tipo de trabalho. Segundo, durante o estudo, textos, aulas e rituais servem como gatilhos simbólicos. A alma reconhece padrões e, de certa forma, abre sua biblioteca interna. E, por fim, durante crises e provações, momentos de dor ou transformação espiritual quebram barreiras internas, permitindo que partes ocultas venham à tona. Onde esse conhecimento fica guardado, afinal? O conhecimento espiritual do médium está armazenado em 3 camadas. Primeiro, o corpo causal, também chamado de corpo da consciência superior, que é como um arquivo permanente. Aqui ficam as memórias profundas, habilidades adquiridas e experiências de todas as vidas. Depois, o corpo mental superior, que guarda ideias, filosofia, entendimento espiritual e a sabedoria acumulada ao longo do tempo. E, por último, o corpo astral e o duplo etérico, onde estão memórias emocionais, traumas e impulsos aprendidos anteriormente, tanto positivos quanto negativos. Quando o guia atua, ele estimula essas 3 camadas simultaneamente. O médium, então, não aprende, ele se recorda. Grande parte dos médiuns atuais já exerceu funções espirituais, sacerdotais ou mágicas em encarnações anteriores. Por isso, alguns têm facilidade com ervas, outros com cura, outros com psicografia, outros com transporte, outros com rituais e outros com consulta e aconselhamento. Esses dons não surgem do nada, são ressonâncias de outras vidas. Para o médium, estudar não é simplesmente acumular informações, é, na verdade, abrir portas internas. Os livros, as aulas, as conversas com guias e o contato com tradições espirituais funcionam como símbolos que vibram no campo mental, despertando registros antigos. O médium lê algo que nunca estudou nesta vida, mas sente como se já soubesse. O conteúdo toca um ponto adormecido dentro dele, e esse ponto responde como uma brasa que volta a acender. O estudo é o fósforo. A memória espiritual é a lenha antiga. O despertar é o fogo que renasce. Por que o estudo desperta memórias espirituais? Porque a mente, quando estimulada por conceitos elevados, começa a ressoar na mesma faixa vibratória dos registros guardados no corpo causal. É como colocar 2 harpas no mesmo quarto. Se uma corda vibra, a outra vibra junto. Da mesma forma, quando o médium entra em contato com um conhecimento verdadeiro, que ele já viveu, praticou ou ensinou em outra existência, sua alma vibra e responde. O estudo atua em 3 níveis do despertar. Primeiro, o nível mental, que é a abertura de conceitos. Quando o médium estuda, ele expande estruturas mentais que estavam rígidas ou inativas. Isso cria caminhos para que a consciência superior transmita informações que ficaram guardadas por séculos. É como quebrar paredes internas e permitir que a luz entre. O estudo desenferruja o mecanismo mental que permite à alma se expressar. Agora, falando do segundo nível, o nível emocional, que é o reconhecimento intuitivo. Em muitas passagens, o médium não entende com o cérebro, mas com o coração. Ele lê algo sobre cura, magia, incorporação, orações, vibrações, ervas, e sente aquele arrepio, calor, uma emoção intensa, vontade de chorar,
ou até aquela sensação de eu já vivi isso. Isso é memória emocional emergindo. Por fim, chegamos ao terceiro nível, o nível espiritual, que é a ativação da biblioteca causal. Quando o estudo é sincero, disciplinado e feito com o coração aberto, ele cria um alinhamento entre a mente inferior, a mente superior e a memória eterna. Nesse alinhamento, o guia espiritual consegue atuar com mais intensidade, puxando informações antigas e colocando-as novamente à disposição do médium. É por isso que o estudo sério provoca saltos na mediunidade. O guia tem mais material para trabalhar, mais espaço mental para inserir impressões, mais estrutura organizada para transmitir instruções. Estudar é relembrar. O estudo espiritual não serve apenas para aprender. Serve para despertar o que já foi aprendido em eras passadas. O médium é como uma casa antiga fechada há muito tempo. O estudo abre janelas, o guia espiritual acende as luzes, e a alma começa a lembrar os caminhos que ela mesma construiu. A mediunidade não começa na vida atual. Ela é a continuação de um conjunto de habilidades desenvolvidas ao longo de muitas existências. Quando um médium nasce, ele traz consigo um arsenal oculto de experiências, guardado nos níveis mais profundos da consciência espiritual. O guia que o acompanha conhece essas memórias, porque caminha com a alma há muito mais tempo do que o corpo atual pode compreender. Assim, no trabalho mediúnico, o guia não parte do zero. Ele usa tudo aquilo que o médium já foi, já aprendeu e já despertou em vidas anteriores. A mediunidade é uma ponte de um lado, o espírito, do outro, o passado do próprio médium se manifestando,